Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através da NET e ainda através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, ele que já foi vereador aqui no Parlamento Blumenauense e hoje é secretário de Cultura e Relações Institucionais, que é o Silvio Zimmermann. Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Marcão. Então, estamos vivendo aí a semana de aniversário de Blumenau, 173 anos, e tem uma programação que está sendo cumprida aí, não é, secretário? A cidade de Blumenau celebra com muita alegria essa data cívica, essa data importante do nosso calendário municipal. São 173 anos de fundação da cidade de Blumenau, um marco histórico da chegada do Dr. Blumenau e outros colonos alemães que vieram para cá, mas Blumenau se identifica com a sua história. E a Secretaria de Cultura e de Relações Institucionais, historicamente, faz uma cerimônia no mausoléu do Dr. Blumenau, que fará esse ano, e também organiza um desfile. Talvez o desfile seja o ponto alto desta celebração, onde os blumenauenses vão à rua, mas muitos deles também participam. Esse ano, por exemplo, nós teremos aproximadamente 95 grupos que participarão dos desfiles, são escolas, grupos de serviço, pessoas que têm identidade com a cidade de Blumenau, sejam blumenauenses ou não. E aproximadamente 3.000 pessoas irão participar do desfile. Então, existe ali uma sensação de pertencimento, né? Um amor pela cidade, é um momento de celebrar o civismo, mas celebrar, sobretudo, o amor por Blumenau. Secretário, eu gosto muito de conversar com o senhor, porque o senhor também é um estudioso da história, né? E quando chega nessa época de aniversário, a gente gosta realmente de celebrar o aniversário, mas celebrar a história também de Blumenau, que é uma história muito rica, não é mesmo? E esse ano tem algo a mais no desfile. Nós celebramos os 140 anos da emancipação política de Blumenau. Até uma história interessante, Blumenau, ao longo desses 173 anos, tem superado muitos desafios. Talvez essa seja a maior marca de Blumenau. Quando alguém fala de Blumenau, né, quando alguém pensa em Blumenau no resto do Brasil, algumas coisas vêm à cabeça. Acho que o primeiro de tudo é qualidade. Tudo que é feito em Blumenau tem boa qualidade, é inquestionável. As pessoas pensam no Oktoberfest e também se lembram das enchentes. E no ano em que o Estado de Santa Catarina fez a lei permitindo que o Dr. Blumenau convocasse a primeira eleição e transformasse aquilo que no momento era uma vila, já não era mais uma colônia particular, era uma vila, em município, foi no ano de 1880. E mais uma vez Blumenau foi acometida por uma grande enchente. As intempéries climáticas, né, extremas que nos assolam, em 1880 causou uma grande enchente, causou diversos estragos, inclusive o Dr. Blumenau perdeu a casa dele em 1880. Foi essa a motivação da esposa dele voltar para a Alemanha. Ele continuou aqui, ficou por mais 3 anos, até conseguir reconstruir a cidade em 1883. Portanto, há 140 anos, ele convocou a primeira eleição. Foram eleitos vereadores e o presidente da Câmara de Vereadores, que se chamava Intendência Municipal, o José Henrique Flores Filho, que dá nome a este plenário, foi eleito então o primeiro presidente da Intendência e chefe do Poder Executivo Municipal. Então nós também celebramos nesse momento, além dos 173 anos de história, de uma história bonita, de um legado bonito, da cidade de Blumenau, os 140 anos da emancipação política da nossa cidade. E tem também, há quem diga e quem levante, quem levanta muito aqui na Câmara de Vereadores é o vereador alemão, Carlos Wagner, que Peter Wagner chegou antes do Dr. Blumenau, também tem essa questão cultural aí que é lembrada, né? A primeira grande imigração alemã para o estado de Santa Catarina ocorreu no ano de 1828. Veio da Alemanha. Vieram 2 navios, o primeiro, o Johanna Jacoba, com povos vindos da Renânia-Palatinado, às margens do rio Reno, a grande parte desses imigrantes que vieram em 1828 por estado de Santa Catarina e foram para São Pedro de Alcântara.
Logo depois chegou um segundo São navio. Pedro de Alcântara, região de Florianópolis. Isso. Depois chegou um segundo navio chamado Charlotte Louise. Mas o primeiro é o Johanna Jacoba. E todos eles foram encaminhados para São Pedro de Alcântara. Foram recebidos no Rio de Janeiro, depois vieram para Desterro, atual Florianópolis, e de lá para São Pedro de Alcântara. Todavia, as condições topográficas e geológicas de São Pedro de Alcântara não ajudou aqueles colonos que vieram do que hoje é a Alemanha. Vamos lembrar que também a Alemanha não existia. Eles vieram do que havia acabado de ser extinto o Sacro Império Romano Germânico. Os estados se tornaram independentes e, naquele momento, depois das guerras napoleônicas, a Prússia anexou o estado da Renânia-Palatinado, de Hessen, à Prússia. Então, eles eram prussianos que migraram nessa data e estavam lá em São Pedro de Alcântara numa dificuldade muito grande. Muitos dos colonos começaram a procurar outros lugares. Foram para São José, para Biguaçu, para que hoje é Antônio Carlos, Águas Mornas. Em 1836, alguns colonos vieram para Gaspar, o que hoje é Gaspar, não havia. Sim. Entre eles o Peter Wagner. Peter Wagner, casado com a Agnes Henschen, né, se estabeleceram no Capim Volta, né? E há uma grande confusão e eu defendo algo diferente do que é falado, que ele seja o primeiro morador. É um equívoco, porque quando o Dr. Blumenau chegou aqui em 1850, quando ele formou a colônia particular dele, as terras que pertenciam a ele, que se chamavam a colônia do Dr. Blumenau, iam aqui do Ribeirão do Garcia até o Ribeirão da Velha. Então isso aqui era Blumenau. E o Peter Wagner morava no Capim Volta, que mais tarde, quando se torna... no Vorstadt. Hoje. Mais tarde, quando se torna uma colônia imperial, em 1860, o Império vai anexando outros terrenos. Então, aumenta a fronteira aqui do que era a colônia de Blumenau e, em determinado momento, chega até onde é Taió, Mirim Doce. Né? Então, chegou Passa Rio do Sul ainda. Passa Rio do Sul. Então, eu advogo que o Peter Wagner não é o primeiro morador e não é o pioneiro. Porque naquela época não era Blumenau. Porque naquela época não era Blumenau, depois foi anexado. Agora, isso não tira o mérito dele de ter ajudado muito os primeiros moradores, os primeiros colonos de Blumenau. E tem outro detalhe, ele teve 16 filhas moças. Isso a partir de 1836. Quando começam a chegar os imigrantes aqui em Blumenau, ele se tornou, né, sogro de grande parte das famílias de Blumenau. Então, todas as famílias que vieram para cá, entre as primeiras famílias, se de alguma forma tem alguma relação com a família do Peter Wagner, com a primeira esposa, com a Agnes Henschen, e com a segunda esposa também. Ele teve 2 esposas. Bom, e nessa história também, geralmente... E o alemão descende de um irmão do Peter Wagner que foi, salvo engano, para Águas Mornas ou coisa assim. Sim, e daí a família dele... E depois ele acabou voltando para Blumenau e ficando na região do Vorstadt. Né? Até uma curiosidade. E também temos, lógico, nessa história aí, não podemos esquecer nessa história aí, da passagem de Fritz Miller por Blumenau, né? Sim. Blumenau tem uma colonização muito diferente de todas as outras colônias germânicas estabelecidas no sul do Brasil. Né? A gente fala da primeira, de 25 de julho de 1824, que é no Rio Grande do Sul, né? A colônia de São Leopoldo, foi fundada, foi a primeira, né? E ano que vem celebrar-se-á 200 anos da chegada dos alemães. São 200 anos da presença alemã no sul do Brasil. Mas, em comparação com todas as outras colônias, o Dr. Blumenau tinha um quesito organizacional diferente. Ele queria gente aqui que tivesse uma formação e uma profissão definida. Poxa, o primeiro colono, a primeira pessoa a comprar um lote da colônia do Dr. Blumenau foi o Fritz Miller. Nada mais, nada menos que o Fritz Miller. Vamos lá, a grande maioria dos colonos que vieram de 1824 em diante, né, até 1870 e pouco, houve as grandes imigrações, eram de fato colonos. O Hermann Blumenau tinha um doutorado em filosofia. O Fritz Miller tinha 2 formações. Então, ele formou de fato uma colônia diferente. E o Dr. Blumenau, ele começou a vida profissional trabalhando na farmácia do avô do Fritz Miller, que se chamava Tromsdorf, Hermann Tromsdorf, na cidade de Erfurt. E lá ele conheceu o Fritz Miller ainda jovem,
né? O Dr. Blumenau adolescente, Fritz Miller um pouco mais jovem. Lá eles já se conheceram e compartilharam alguns anos da juventude. Olha, e vieram se encontrar aqui. Quando o Fritz Miller e o irmão resolvem sair da Prússia, né? Sair do que hoje é a Alemanha, e decidiram por Blumenau, a família fica muito feliz porque sabiam que ia encontrar aqui um amigo que era o Dr. Hermann Blumenau. Então já tinha essa expectativa de se encontrar. E o primeiro lote... E o Brasil tão grande, não é? E o lote adquirido pelo Fritz Miller foi aqui no Garcia, a gente não sabe exatamente onde, mas então a gente pode dizer que o primeiro morador do bairro Garcia foi o Fritz Miller. Porque comprou de fato o primeiro lote colonial. É, verdade. Bacana essa história. Secretário, o senhor esteve, eu quero falar depois um pouquinho mais da programação, no final do programa, da programação aí que será seguida aí do aniversário da cidade, mas o senhor esteve numa missão oficial para a Alemanha. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Silvio Zimmermann, ele que é o secretário de Cultura e Relações Institucionais aqui da cidade de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa procura conversar aí com as pessoas aqui da cidade de Blumenau para trazer assuntos relevantes para a nossa sociedade. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa, do ex-vereador de Blumenau, secretário de Cultura e Relações Institucionais, Silvio Zimmermann. Falamos um pouquinho sobre a história de Blumenau no primeiro bloco, vereador, mas eu quero aproveitar esse segundo bloco para a gente conversar de uma missão oficial que o senhor teve na Alemanha, muito proveitosa para a cidade de Blumenau, firmando relações com a Alemanha. Como é que foi essa viagem? Primeiro, acho que vale esclarecer que a Secretaria Municipal de Cultura também é responsável pelas relações institucionais e aí entra esse trabalho que a gente chama de paradiplomacia. Então, a Secretaria de Cultura, ela abre as portas internacionais do município de Blumenau, que tem uma presença internacional importante, marcante e histórica. Eu gosto de lembrar que, antes mesmo de haver Alemanha, já havia aqui um consulado honorário da Prússia, e quando é criada a Alemanha, no ano de 1871, o Otto von Bismarck nomeia o cônsul honorário da Prússia, primeiro cônsul honorário da Alemanha em Blumenau. Então, a gente fala de uma relação histórica muito forte, muito antiga e com laços firmes com a Alemanha. E a gente tem o dever de manter esses laços e aprofundá-los. Então, nós fizemos uma grande agenda internacional importantíssima para a questão histórica, para a questão cultural, econômica e também turística do município de Blumenau. O prefeito Mário Widelbrand, que tem uma grande visão também da importância das relações internacionais, recebeu um convite muito especial. A dona Jutta Blumenau, bisneta do fundador da cidade, Dr. Hermann Blumenau, última descendente viva, com ela acaba a linhagem da família Blumenau, que não tem filhos, resolveu, junto com o marido, criar uma instituição, chama-se Fundação Blumenau Niesel. E ela resolveu em vida criar essa fundação e fazer uma doação, um aporte financeiro para que ela possa existir. Ela foi criada na Universidade Friedrich Alexander, na cidade de Erlangen-Nuremberg, onde o Dr. Blumenau fez o doutorado, e estudou com von Martius, estudou com grandes professores, sabe? O próprio chanceler da universidade e o presidente irão conduzir essa fundação, que tem alguns objetivos importantes. Fomentar a pesquisa, fomentar o intercâmbio entre a Alemanha e Blumenau e atender um pedido muito especial da dona Jutta. E ela fez esse pedido de forma solene e deixou registrado
que, quando ela falecer, ela quer que os restos mortais sejam depositados aqui no mausoléu Dr. Blumenau. Então, ela já fez essa doação também, prevendo, né, arcar com os custos dessa cerimônia fúnebre, né, do transporte dos restos mortais, para que sejam depositados aqui com o resto da família no mausoléu Dr. Blumenau. Então, esse foi um convite especial que o prefeito não poderia deixar de atender. Então, aproveitando a viagem, ele resolveu ampliar as possibilidades internacionais. Nós estivemos em Hasselfeld, cidade onde nasceu o Dr. Blumenau, e hoje ela não é mais uma cidade. Hoje é um bairro de uma cidade que acabou incorporando diversas regiões pequenas, né? Então, hoje ela é um distrito, um bairro, coisa assim, tem 2, 3 mil habitantes, mas tem um museu do Dr. Blumenau, né? Recebe muitos turistas durante o ano, aproximadamente 100 mil turistas por ano aquela região recebe, tem o cicloturismo muito forte. Então, nós fomos visitar o museu, lá fomos recebidos pelo prefeito, pelo secretário de turismo, secretário de educação e também pela dona Yuta Blumenau e pelo marido dela. Foi um momento muito especial mesmo, eu que gosto de história, eu que sou um estudioso da vida do Dr. Blumenau. Poder conversar com a dona Yuta foi uma honra muito grande. Então, lá nós fomos recebidos, tratamos de diversos assuntos e entre eles eu posso adiantar aqui. O prefeito Mário criou algumas escolas com ensino bilíngue, tanto em inglês como em alemão, e dessas de alemão ele quer estimular professores e alunos com bom desempenho e fazer um concurso para os melhores professores e melhores alunos fazerem um intercâmbio para a Alemanha. E Hasselfeld se colocou à disposição para receber esses professores e alunos. Ficaram tão entusiasmados que a secretária de Educação, o secretário de Turismo falou que não terão a menor dificuldade em fazer com que as famílias daquela região recebam os alunos lá. Alunos, professores, responsáveis pelos alunos, quem quer que seja, eles se colocaram à disposição para que não tenha custo de hotel, de hospedagem em receber essas pessoas. Então, foi de fato proveitoso e nós estamos tracionando o museu para que ele seja moderno também, contemporâneo, fale da Blumenau atual e também sirva como instrumento de turismo para o município de Blumenau. Depois estivemos em Erfurt. Erfurt é a mesma situação. Havia uma cidade chamada Windischer Holzhausen, onde nasceu Fritz Müller e hoje pertence a Erfurt. Muitas das famílias de Blumenau vieram de Erfurt. Tive a oportunidade de entregar para o prefeito Andreas Bausewein uma lista dos imigrantes de Erfurt que vieram para Blumenau. São sobrenomes conhecidos até hoje lá, na cidade de Erfurt. Nós fomos recebidos na prefeitura, no Salão Nobre, construído no ano de 1500. O prefeito nos falou sobre a história, também discutimos diversos aspectos. Talvez os mais relevantes sejam acerca da história do Fritz Müller, e o prefeito está construindo uma nova escola e vai sugerir à Câmara de Vereadores lá e ao Conselho Municipal de Educação que denomine essa nova escola de Fritz Müller em homenagem ao naturalista alemão que viveu aqui em Blumenau, né? Que viveu em Florianópolis também, e nós sugerimos que seja mais discutido, mais ensinado nas escolas municipais de Erfurt a biografia, a vida e a obra do Fritz Müller. Foi muito bem aceito pelo prefeito e pelo secretário de Educação daquela cidade. Pelo que a gente percebe, a Alemanha sempre esteve de portas abertas para o povo de Blumenau, não é? Nós somos muito bem recebidos mesmo. Depois fomos a Weingarten. Weingarten tem uma história antiquíssima com Blumenau. No passado, aqui na década de 50, 60, lecionou um professor chamado Hermann Züsseger. Era conhecido como professor germano aqui em Blumenau. E assim que ele se aposentou, ele voltou à cidade natal, que é Weingarten, fica no estado de Baden-Württemberg. E ele manteve relação com os ex-alunos, alguns foram prefeitos de Blumenau, como o Renato Viana, por exemplo, foi professor do meu pai, né, no Colégio Santo Antônio, e o prefeito lá de Weingarten contou que teve aulas particulares com o Hermann Züsseger. Mas nós mantemos uma relação desde a década de 70, e alguns exemplos que nós devemos ser gratos. Na enchente de 83, né, eles perceberam a catástrofe que aconteceu aqui em Blumenau, e eles têm uma festa que vamos dizer que é comparado ao Oktoberfest deles, que se chama Wölfenfest. Eles pegaram todo o resultado financeiro dessa festa e mandaram para Blumenau para reconstruir uma ala do Hospital Santo Antônio, ajudar na construção do prédio aqui da Biblioteca do Arquivo Histórico Municipal
a comunidade de Weingarten se uniu, fez doações e mandou para a Igreja Católica e Luterana de Blumenau para também ajudar a atender os desabrigados. Fez isso em 83, fez isso em 84, fez isso em 2008. Então, a cidade de Weingarten, mesmo sendo uma cidade pequena, ela com 26 mil habitantes, ela sempre foi uma parceira internacional importantíssima de Blumenau. Nós temos uma parceria climática, né? Eles têm financiado algumas coisas aqui em Blumenau por meio do Ministério de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha, a sigla BMZ, Bundesministerium für Zusammenarbeit und Wirtschaftsentwicklung. E aqui em Blumenau são 3 ou 4 escolas que receberam placas de geração de energia fotovoltaicas e também o prédio do Procon, por meio dessa parceria climática de intercâmbio financeiro e tecnológico com a cidade de Weingarten. Então, nós fomos lá fazer uma visita de cortesia ao novo prefeito, né, manifestar o interesse de continuar as nossas parcerias, manifestar a nossa gratidão por tudo que a cidade tem feito por nós e também estabelecemos uma parceria cultural que eu não vou dar spoiler, então deixa para a próxima quando ela estiver acontecendo. Certo. E depois tivemos a penúltimo grande encontro na Alemanha, que foi na cidade de Munique. E aí eu quero dizer que foi um momento muito importante e um marco histórico para a cidade de Blumenau. Pela primeira vez, em 40 anos de Oktoberfest de Blumenau, o prefeito, a cidade de Blumenau é convidada de forma oficial a participar do Oktoberfest da Alemanha. Fomos recebidos pelo secretário de Turismo, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, que coordena o Oktoberfest lá. Nós fizemos uma visita técnica na montagem dos pavilhões do Oktoberfest. 14 mil pessoas trabalham na organização para a montagem dos pavilhões. Eles vão receber aproximadamente 6 milhões de turistas e depois desmancham tudo. É impressionante. Criamos diversas relações, ampliamos a nossa relação com a cidade de Munique, na verdade, que sempre foi muito limitada, né? Nunca um prefeito ou uma comitiva oficial de Blumenau foi convidado a participar do Oktoberfest de forma oficial pelo prefeito, pelo organizador da Oktoberfest. E agora fomos, né? Então, acho que é muito importante. E eles se comprometeram também em vir visitar o nosso Oktoberfest e reconhecer a grandeza e a importância do Oktoberfest de Blumenau. E nós participamos lá em Munique também do lançamento do Oktoberfest, foi um momento especial. O prefeito Mário foi muito bem recebido, saudado como grande autoridade, participando daquele evento de lançamento, uma conferência de imprensa, onde foi lançado e anunciado as novidades do Oktoberfest. E foi um momento, de fato, muito especial. E, por último, fomos a Erlangen, que é uma cidade perto de Nuremberg, na Faculdade Friedrich Alexander, prestigiar o lançamento da Fundação Blumenau-Niesel, que foi também um momento importantíssimo para a história de Blumenau, e essa fundação certamente dará continuidade às relações da cidade com a família, né, do fundador da cidade de Blumenau. E que bacana, não é? Esse trabalho que é desenvolvido aqui pela Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, abrindo essas portas no exterior, abrindo essas portas lá na Alemanha, né? Poucas cidades do Brasil, Marcão, têm capacidade de promover relações internacionais. Nós somos uma delas. Não somos uma das maiores cidades do Brasil, sim, mas nós temos uma capacidade organizacional e de pessoal para manter e estabelecer relações internacionais e aprofundá-las. Sabe, nós temos relações com a França, estamos aprofundando relações com a Inglaterra, com o Canadá, com outros países e mostrando a importância da presença internacional da cidade de Blumenau e tudo aquilo que a gente consegue fazer. E eu defendo aqui, eu também já fui secretário municipal de desenvolvimento econômico, sim, né? Eu defendo uma nova etapa. Eu acho que Blumenau tem que se mostrar para o mundo, tem que se mostrar nas associações empresariais da Europa, da América do Norte, como grande porta de entrada para investimentos internacionais. Nós temos empresas estrangeiras, né? Temos capacidade de atender em outros idiomas e, apesar de tudo, né, mesmo que seja ensinado inglês nas escolas, as pessoas têm dificuldade em falar inglês. Aqui nós temos contadores que podem receber inglês, em alemão, sabe? Isso é algo raro que a gente tem que aproveitar para alavancar não só a cultura, não só o intercâmbio acadêmico, não só o intercâmbio estudantil, como também fortalecer, né, e cada vez mais o intercâmbio econômico e financeiro,
né? Nós temos que ser a porta de entrada dos investimentos internacionais no estado de Santa Catarina. Sem dúvida, temos capacidade para fazer isso. Com certeza. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade, para falar das coisas de Blumenau, para falar do aniversário dos 173 anos da nossa cidade, contar um pouquinho da nossa história, que é tão bonita e tão importante, né? E dizer que a TV Legislativa está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu não posso esquecer de falar do desfile da Vila Itopava, né? Às 16 horas tem o desfile de comemoração ao aniversário de Blumenau na Vila Itopava e logo depois o corte da maior cuca do Brasil. 199 metros, celebrando os 199 anos da imigração alemã no Brasil. Secretário, sucesso na caminhada. Muito obrigado. Conversamos com Silvio Zimmermann, secretário de Cultura e Relações Institucionais aqui da cidade de Blumenau. TVL Comunidade fica por aqui. Voltaremos na semana que vem com outro entrevistado aqui no TVL Comunidade. Um abraço a todos, até lá.